Então neste vídeo vamos falar do sistema de scripting do Unity. Eu vou começar por criar aqui uma cena nova, vou adicionar, pode ser um cubo, para não variar. Vou fazer aqui o reset do cubo. Portanto, a nossa cena neste momento tem a main camera, que tem uma directional light e tem um cubo. Agora, o scripting é a maneira como nós podemos, no nosso jogo, definir comportamentos para as nossas personagens, para os nossos elementos do jogo. Digamos que a lógica que vai regular o nosso mundo 3D. Vamos começar por criar um script, e existem várias maneiras de criar scripts. Portanto, aqui na janela do project eu vou começar por criar na pasta onde eu quero. Vou clicar na pasta onde eu quero colocar o script. Eu já criei aqui uma pasta para scripts. Não é obrigatório, mas é uma boa prática. Botão direito, Create e depois C# Script. Hoje em dia o Unity só tem como linguagem de programação C#. Houve uma altura que tinha várias, hoje em dia só tem esta linguagem. Então eu vou começar por criar um script chamado, por exemplo, test_script. Devemos ter algum cuidado com o nome que damos aos scripts, não devemos utilizar espaços em branco no nome. Eu evito utilizar caracteres portugueses, como o C cedilha, ou colocar acentos no nome do ficheiro. E também temos de ter outro cuidado, que é quando atribuímos um nome ao ficheiro, esse nome vai corresponder ao nome da classe que lá vai estar dentro. Portanto, eu cliquei Enter, carreguei Enter e agora vou fazer duplo clique, ou se vocês quiserem podem fazer aqui Open deste lado, e o Unity vai abrir no vosso editor de código o nosso script. Portanto, eu estou a utilizar o Visual Studio 2022, a versão Preview 3, e tenho aqui o script. Portanto, um script basicamente é uma classe de C#, cujo nome tem que ser obrigatoriamente igual ao nome do ficheiro. Portanto, se eu alterar o nome aqui da classe, o Unity começa a não reconhecer a classe e a dar erros. Portanto, se eu quiser alterar o nome do ficheiro ou o nome da classe, tem que fazer com que os dois coincidam. E é derivado da classe MonoBehavior. A maneira como o Unity faz esta derivação é um bocadinho estranha, porque não há propriamente herança nem o overload de funções. Portanto, apesar de estar derivado, por exemplo, nós temos aqui a função start, e esta função start é chamada no nosso objeto, mas também existe a função start na classe MonoBehavior, e a maneira como ele compila não é propriamente por um mecanismo tradicional de herança e derivação de classes, mas um processo diferente. Se depois vocês quiserem podem pesquisar a documentação e ver como é que isso acontece. Portanto, os scripts são uma classe e tipicamente quando nós criamos o script é gerado com duas funções ou dois métodos, que é o start e o update. O método start, como diz aqui no comentário, é executado antes de desenhar a primeira frame, antes de ser desenhada a primeira frame. Portanto, se eu colocar qualquer coisa aqui no método start, vai ser executado antes do objeto aparecer no mundo do jogo. Normalmente utilizamos o start para fazer inicialização dos nossos objetos, ou então para criar referências. O que é que são as referências? São variáveis que nós utilizamos para nos referirmos a componentes do nosso objeto. Portanto, eu criei o script diretamente aqui na pasta de scripts, mas eu quero atribuí-lo ao objeto, a este cubo. E então o que eu vou fazer é arrastar daqui, posso arrastar diretamente para ali, na hierarquia, posso arrastar para o mundo, desde que seja na janela da cena, como vocês podem ver, ou então até posso arrastar aqui para o Inspector e largá-lo aqui em baixo onde está este botãozinho que diz Add Component, e aparece aqui o script. Portanto, ao associar o script a um GameObject, vou garantir que ele vai ser executado. Se ele estiver só na pasta do project, ele nunca será executado. Pelo menos um script tradicional. Existem outro tipo de scripts que são um bocadinho mais complexos, nós não vamos abordar.
E então, se eu, por exemplo, quiser que este cubo tenha, sei lá, seja transparente ou tenha por exemplo, ele tem aqui um box collider, que é um componente que nos permite detectar colisões, que nos permite dar digamos assim, uma sensação de que ele tem um elemento sólido no nosso mundo, que não pode ser atravessado. Eu posso querer que este box collider seja ativado ou desativado em função de alguma coisa que acontece no meu jogo, e para isso eu tenho que usar código. E para usar código, eu vou ter que me referir a este componente pelo código. E para isso tenho que usar uma função que é a função getComponent. Ora, o problema dessa função getComponent é que ela tem um custo computacional relativamente pesado. E então nós devemos evitar utilizar a função getComponent na função update, porque a função update, como diz aqui o comentário, é executada uma vez por cada frame. Portanto, se o meu jogo estiver a correr a 60 frames, aquela função vai ser executada 60 vezes por segundo. Se eu usar aqui a função getComponent em cada uma das vezes que vai ser desenhada uma frame, o meu jogo vai ficar mais lento, porque eu posso ter este script em dezenas ou milhares de objetos. E a função getComponent, como eu disse, tem um custo computacional. Então o que nós devemos fazer é, aqui na função start, criar uma referência, fazer o cache desse componente para depois usarmos aqui no update. E então eu vou fazer precisamente isso. Portanto, vou aqui criar um objeto do tipo Box Collider. Vocês aqui podem usar a vossa nomenclatura normal, que vocês têm por mais comum. Portanto, podem pôr como nome, por exemplo, Box Collider com B em minúsculas. Outras pessoas, como são propriedades privadas, põem um underscore no início. Mas isto é totalmente ao vosso critério. E depois posso aqui então dizer Box Collider. Este Visual Studio já tem o autocomplete ao nível da linha. Vocês podem ver que ele já me está ali a sugerir exatamente aquilo que eu ia escrever. Portanto, Box Collider igual a getComponent Box Collider. Portanto, e eu agora tenho nesta variável Box Collider uma referência para aquele componente do cubo, portanto, para este Box Collider. E posso manipular por código qualquer uma das suas propriedades e até desativá-lo ou apagá-lo do meu objeto. E então eu posso fazer, por exemplo, Box Collider is trigger igual a true. Pronto, e em cada frame ele vai executar esta linha e vocês vão ver que aquela checkboxzinha que está ali vai aparecer ativa. Eu vou só para vocês verem, eu vou tirar daqui o game, voltar aqui à cena. Pronto, eu vou manter aqui o cubo selecionado, que é para nós conseguirmos ver ali aquela checkbox vai aparecer ativa. Pronto, lá está ela ativa. Mesmo que eu a desative aqui no Inspector, ela, como em cada frame está a executar aquele código, ela continua sempre ativa. Portanto, e é assim que nós fazemos, que é criar uma referência, criar neste caso é uma referência para um objeto do tipo Box Collider e depois preenchia através da função start. Aqui nós podemos ter alguns problemas. Algumas situações comuns que acontecem é, e se o meu objeto não tiver, eu vou remover este componente. Se o meu objeto não tiver um Box Collider, o que é que acontece ao meu código? O que vai acontecer ao código é aquilo que acontece em C# quando nós tentamos usar uma referência nula. Portanto, vocês podem ver aqui em baixo, dá-me um erro de referência nula, e se eu for aqui à consola, ele até me diz qual é que é a linha onde isso aconteceu, linha 18, como vocês podem ver ali, e se clicarem duas vezes, ele até vos leva para lá e diz que a referência nula ocorreu aqui. Portanto, o que é que aconteceu? Eu aqui, quando fiz o getComponent para ir buscar a referência para aquele componente, como não existe o componente, esta variável fica a nulo. Para eu evitar estes problemas, posso fazer aqui um if e testar se o Box Collider é diferente de nulo. E só executo aquela linha se ele for diferente de nulo. E eu assim já evito dar erros quando eu preciso de um componente e ele não existe no meu objeto. No entanto, pronto, como podem ver agora já não dá nenhum erro, está a executar e não dá nenhum erro. No entanto, esta solução também pode não ser a ideal, porque eu posso querer que aquele componente exista e depois não tenho nenhum erro, mas a coisa também não funciona. Então vocês podem fazer aqui um if
e testar agora no start se ele está nulo e colocarem uma mensagem na consola para vocês se lembrarem que falta aqui qualquer coisa. Não é? Então vou usar aqui o debug.log, que é a função que nós podemos utilizar para enviar mensagens para a consola do Unity, ou para fazer o debug do nosso código, para detectar onde é que existem erros, para ver o estado de variáveis, etc. Ou então mensagens como esta a dizer falta o Box Collider. Pronto, estas mensagens são ignoradas quando nós compilamos na versão final do nosso projeto, do nosso jogo. Portanto, não vão pesar na versão final do nosso jogo, mas quando nós estamos em desenvolvimento, assim nós vamos ter a vantagem de nós próprios nos lembrarmos que falta o Box Collider. Vocês podem ver aqui a mensagem ou aqui na console, falta o Box Collider, e mais uma vez, se vocês clicarem 2 vezes na linha, ele leva-vos para o sítio onde está, onde veio aquela mensagem. Portanto, e assim nós lembramos, eu tenho que pôr um Box Collider neste objeto, e então eu posso vir aqui e fazer Box Collider, e pronto, e assim já volta tudo ao normal. Outra solução para isto, para estas situações de nos lembrarmos que precisamos de um componente, passa por, no nosso próprio código, exigirmos que esse Box Collider exista, ou que esse componente exista. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o script daqui. Portanto, quando nós tiramos um script daqui, ele continua a existir na mesma no projeto, só deixa estar associado àquele objeto. Vou-lhe tirar também o Box Collider. E agora vou no meu script dizer assim, vou acrescentar ali antes aquela linha da classe, entre parênteses retos. Vou dizer que este script requer um componente. E o componente é do tipo Box Collider. O que é que isto vai fazer? Uma coisa muito simples e muito interessante, que é, quando eu agora tenho um erro, espera aí, faltou-me um parênteses curvo. Vamos deixar o Unity compilar a ver se o erro vai embora. Já foi. Como eu dizia, quando eu agora arrastar para o cubo o meu script, olhem o que é que aconteceu. Ele meteu cá um Box Collider por mim. E se eu tentar apagar, ele vai dizer que existe o script, test script, que precisa deste Box Collider e por isso não o podes apagar. Portanto, é uma maneira também muito interessante de nós, no nosso próprio script, obrigarmos a que aqueles componentes existam, e assim já vamos garantir que não precisamos de andar a testar estes nulos para evitar aqueles erros. Outra hipótese que eu também queria vos mostrar e que é muito comum usarmos, que é, e se eu precisar de preencher, ter uma referência para o meu componente, ou ter uma referência para um objeto que não é aquele em que o script está a ser executado. As variáveis que nós declaramos aqui, portanto estas variáveis aqui, podem ser public, e ao tornarmos as variáveis public, o que vai acontecer é que o inspector do Unity vai passar a mostrar as variáveis aqui. Portanto, eu posso deixar compilar e agora vocês podem ver aqui que eu tenho aqui o Box Collider. E ele até diz que não está preenchido, porque ele está a ser preenchido por código. Então, mas eu posso preenchê-lo arrastando para cá o objeto que eu quero, ou o componente que eu quero. Portanto, se eu aqui quero um Box Collider, eu posso pegar no meu próprio cubo e arrastá-lo para ali. E assim o editor do Unity vai buscar o componente que eu preciso daquele objeto e preencho ali. E tenho a minha referência já preenchida, e se eu não fizer esta linha aqui, eu vou tirar esta linha, vou pôr em comentário esta linha, vocês vão ver que funciona na mesma o meu código e não vai dar nenhum erro de que falta o Box Collider, porque eu preenchi-o manualmente através do Inspector. Vou executar e pronto, passou a trigger e não deu nenhum erro. Portanto, esta é outra maneira que nós temos de tornar as nossas propriedades públicas e preenchê-las através do Inspector. Para quem não gosta de tornar as variáveis públicas ou as propriedades públicas, pode utilizar aqui um atributo, que é o atributo Serialize Field, que faz com que não tornamos a propriedade pública, portanto ela continua a estar encapsulada dentro da nossa classe e continua a estar visível aqui no próprio Inspector. Também é assim que nós podemos criar referências para outros objetos, ou seja,
Eu agora vou retirar daqui o código deste cubo, vou adicionar um vazio, portanto vou criar um GameObject vazio, portanto reparem este GameObject aqui, eu vou fazer também o reset dele, mas este GameObject aqui só tem a transform, não tem nada. O meu cubo já não tem cá o script, só tem o box collider, não tem o script. E eu agora vou adicionar ao vazio o meu script. Se eu tentar executar agora, aliás, como vocês podem ver, o próprio Unity meteu-me aqui um box collider, porque eu tenho lá o required component, não é? Mas eu não quero manipular o box collider do vazio, eu quero manipular o box collider do cubo. Então é simples, eu vou arrastar o cubo daqui para ali. Ou seja, apesar do script agora estar no vazio, eu fiz uma referência não para o vazio, mas para o meu cubo. Agora só tenho que ter atenção aqui a um pormenor. Eu não posso fazer isto, portanto vou deixar isto em comentário, porque se eu fizesse isto aqui, o código ia ser executado sobre o próprio objeto, neste caso seria o vazio, e ia buscar aquele box collider. Portanto, eu deixo estar aqui no comentário e vocês vão ver que ao executar agora, não é este box collider que vai passar a ter o trigger. Estão a ver? Não tem, mas o que tem é este. Porque é aquele que eu preenchi manualmente pelo editor. Portanto, é assim que nós, com o Unity, podemos fazer referência para componentes ou para objetos que não estão no próprio objeto que nós temos. Portanto, é uma das maneiras que é preencher manualmente para o inspector do Unity, dentro do editor, e ter estas propriedades preenchidas sem ser preciso usar código, simplesmente tornando a propriedade pública ou usando aquele atributo que eu vos mostrei, que é o Serialize Field. Pronto, em relação aqui às propriedades públicas e esta parte dos componentes, depois também vai haver um script, há um vídeo específico para a questão dos componentes, onde ainda isso vai ser mais explorado. Queria-vos mostrar agora de seguida aqui os eventos, as funções mais comuns do Unity. Portanto, além da função start e da função update, existe um conjunto muito grande de eventos, eu vou-vos mostrar aqueles que são mais comuns, que podem ser utilizados para reagir a determinados acontecimentos, para configurar, para dar lógica ao nosso jogo. Eu vou deixar este test script sossegadinho, vou criar um script novo e agora vou-lhe chamar eventos. Vou aqui na minha cena apagar este, porque eu agora não preciso deste. Vou apagar este e vou só criar um vazio. Vou fazer aqui o reset e vou-lhe adicionar ao vazio o script que acabei de criar, o script eventos. Portanto, neste momento a minha cena tem a câmera, que já cá estava, tem a luz, já cá estava, e tem o objeto vazio com o script eventos que eu acabei de criar. Pronto. Então nós podemos ver que a ordem com que estes scripts são executados, se nós colocarmos aqui debug log. Portanto, se eu colocar aqui debug log a dizer start, e depois aqui colocar debug log a dizer update, entre aspas, eu depois posso ver estas mensagens a aparecer aqui na consola. Eu vou puxar a consola aqui para baixo da minha cena. Quero aqui para baixo, que é para vermos as mensagens, e vou executar. Portanto, eu devo ver uma vez a mensagem start, porque o script só está num objeto, e depois devo ver a mensagem update a aparecer sucessivamente. O computador parece que deixou de reagir. Já voltou. Estava a ver que tinha morrido. Pronto, podem ver a função start uma vez e a função update está sempre a ser executada, e por isso está ali a aparecer aquele número, porque eu tenho aqui o collapse ativo. E vocês podem ver que a cada frame que é desenhada aparece mais uma mensagem. Então, além destas duas funções, nós podemos ter a função. Eu vou pôr isto por ordem com que elas vão sendo executadas. Podemos ter a função awake
E o Visual Studio, se vocês começarem a escrever o nome da função, se ele a reconhecer, ele gera automaticamente por nós. Debug log awake. E vou pôr mais duas só para vocês verem. Temos o on-enabled. Enabled. E vou pôr uma que é cá em baixo, que é o on-disabled. E a última que é executada, que é on-destroy. Não é muito difícil perceber o que é que estas funções vão fazer, ou quando é que elas vão ser chamadas. Destroy. Portanto, esta função aqui, awake, é a primeira a ser executada quando o objeto é gerado. On-enabled é executada sempre que um objeto está desativado e passa a estar ativo, que é esta caixinha que nós temos aqui em cima no inspector. Portanto, sempre que eu ativar o objeto, esta função é executada. O start é quando o objeto foi colocado na cena e é executada antes da primeira frame daquele objeto em que ele é desenhado. Update já vimos, em cada frame em que ele é desenhado. On-disabled é quando o objeto é desativado, portanto quando ele é desativado ou por código ou ali naquela caixinha. E o on-destroy é quando o objeto é destruído e removido da cena. Portanto, se nós executarmos agora, esperemos que o meu computador não fique outra vez aqui um bocadinho pendurado, mas podemos ver o on-awake uma vez, o awake uma vez, o on-enabled uma vez, o start uma vez, o update a ser executado. Eu vou desativar o objeto, apareceu on-disabled. Se eu ativar outra vez, vai aparecer o on-enable outra vez. Vamos ver. Quando eu parei o jogo, aparece o on-destroy, que é quando o objeto é destruído. Portanto, são alguns dos eventos que nós podemos utilizar e que podem ser úteis para sabermos o estado em que está o nosso jogo, o estado em que está o nosso objeto e prepará-lo para ele entrar na cena. Tipicamente nós usamos mais o start e o update, mas em algumas situações poderá ser interessante usarmos os outros dois. Ou melhor, algumas destas funções, não só duas, mas algumas delas. Há outra função que é o late update. O late update é executado depois do update. Portanto, isto pode ser útil para quando nós queremos atualizar a posição dos nossos objetos e queremos que um deles seja o último a ser atualizado. E é muito utilizado para atualizar a posição da câmera. Se vocês estiverem a manipular a câmera pelo código, é muito utilizado o late update. Porquê? Porque por vezes quando nós atualizamos a câmera a meio de estarmos a desenhar os outros objetos, temos um efeito de tremer, um efeito um bocadinho esquisito, e então tipicamente resolve esse problema atualizando a posição da câmera aqui no late update. Outra função update também muito importante é a fixed update. Não é fixed join, é fixed update. O meu autocomplete agora ficou baralhado. Fixed update. Esta função deve ser utilizada quando nós queremos manipular a parte da física dos nossos objetos. Quando nós queremos, por exemplo, adicionar uma força ou adicionar manipular o peso ou a massa do objeto ou a velocidade do objeto. Portanto, quando nós queremos manipular a parte da física dos nossos objetos, devemos usar a fixed update. Porquê? Porque esta função está sincronizada com o motor de física. Portanto, o Unity tem um motor de física que trabalha em paralelo com a parte visual do jogo. Os dois não trabalham os dois em conjunto, eles trabalham em paralelo. O que às vezes pode acontecer quando nós manipulamos a parte da física no update é as colisões não serem detectadas corretamente ou temos um comportamento físico um bocadinho estranho. Então, quando isso acontece, é porque estamos a manipular no update, devemos pegar o nosso código e colocá-lo dentro do fixed update. Mais algumas funções que podem ser interessantes. Nós vamos ver um conjunto de funções que começam por onTrigger e onCollision na parte da física. Nós vamos ver essas todas, portanto não vão ficar aqui, mas elas existem. São funções que têm a ver com detecção de colisões e detecção de triggers. E há mais duas que são interessantes, que é onBecomeVisible, que é quando um objeto ficou visível na cena. Por exemplo, se nós estivermos a fazer um jogo muito grande, com muitos objetos, nós precisamos de manipular só os que estão na cena, só os que estão visíveis, então nós podemos saber quais é que estão visíveis através desta função.
e existe o inverso desta, que é on become invisible, ou seja, quando um objeto não é visível para o jogador, não está visível na cena, nós podemos deixar-nos preocupar em atualizá-lo, porque o jogador nem sequer sabe que ele existe, que não está a ver, por exemplo. É óbvio que isto pode ter alguns efeitos secundários, portanto é preciso ter algum cuidado de usar estas funções. Quem jogou o Cyberpunk sabe do que é que eu estou a falar. No Cyberpunk, por vezes, os carros desaparecem. Nós vamos numa rua, os carros desaparecem só porque deixamos de os ver. E se nos viramos para trás, de repente eles aparecem outra vez. E é um comportamento assim um bocado estranho. Por isso é preciso algum cuidado em usar estas funções do on become visible, on become invisible. Estas funções também só funcionam se o nosso objeto tiver um render. Portanto, se vocês pararem, este vazio não tem o render, portanto ele nunca é visível na cena e aqueles eventos nunca vão ser chamados. Pronto, e acho que sobre a parte do scripting já falei muito. Nós depois vamos trabalhar muito a parte do scripting, porque o nosso jogo tem que ter código, mas estas são as funções mais importantes, mais comuns que vocês vão utilizar. Certamente o start e o update em 99% das vezes. Em algumas vezes aquelas funções que vamos falar quando falamos da parte da física, o on trigger e o on collision, e algumas destas podem ser interessantes saberem que elas existem. Mas na maior parte das situações elas não são muito importantes. O debug log, sim, o debug log é muito importante, até porque nos dá informações também sobre, podemos ter informações sobre o objeto, o nosso próprio objeto. Por exemplo, nós podemos fazer o debug log de valores de variáveis. Eu vou, por exemplo, dizer que eu quero saber deste objeto, quero saber a posição dele. E então faço isto, this transform position, e agora se eu executar isto, o Unity acho que já compilou. Eu agora devo ter aqui um excesso de mensagens, mas pronto, estão a ver ali a dizer 0000. Se eu for aqui à cena, portanto eu estava no game, mudei para a cena e agora vou pegar aqui no meu objeto, se não tiver selecionado, seleciono e vou arrastá-lo, e vocês podem ver aqui que ele está a atualizar a posição do objeto, e eu assim consigo saber exatamente e ver o estado dos meus objetos e saber informações dos objetos em tempo real, portanto dentro da cena e com o jogo até a executar, para detectar problemas, fazer o debug de erros, etc. Pronto, a parte do scripting é muito importante. Já agora, quando vocês criam muitos scripts, é importante sermos organizados, e então vocês podem criar uma pasta de scripts, podem depois criar subpastas. Normalmente eu crio uma subpasta para, por exemplo, para o player, para os NPCs, para o inventário, e depois vocês podem arrastar os scripts para lá. Portanto, é só clicar e arrastar, não há nenhum problema. Porque os nossos scripts, vocês já devem ter reparado quando eu tinha aqui o Visual Studio, os scripts não têm namespace. Portanto, quem já programou com o .NET, com as ferramentas da Microsoft e com o Visual Studio, normalmente nossos scripts têm aqui um namespace que indica o nome do projeto e a pasta onde o script está. E se nós arrastarmos o ficheiro para outra pasta sem atualizarmos este valor, vamos ter problemas e temos que atualizá-lo. Mas aqui, como nós não temos namespace, nós podemos pegar os nossos scripts e arrastá-los de sítio. Vou selecionar estes todos que estão aqui e pô-los todos aqui dentro de scripts, da pasta scripts, e pronto. E assim a coisa fica mais arrumada e nós não nos perdemos.